Boa tarde a todos. Sou o professor Alexandre Gazola. Vamos conversar um pouco mais a fundo aí sobre boas práticas de plantio, as principais limitações no estabelecimento de plantas e o que uma planta precisa aí para ter um excelente estabelecimento e gerar aí realmente plantas no campo com alto potencial produtivo. Esse é o nosso grande compromisso e o nosso grande objetivo aqui com essa discussão. Então, inicialmente, agradecer aí a Sementes Oilema por essa oportunidade aí da gente estar debatendo e interagindo aí com essas diferentes regiões do Brasil sobre boas práticas de plantio e todas essas limitações que ocorrem na emergência de plantas. No final, aí também vamos ter um momento de perguntas e interações para dúvidas maiores. Durante a fala do Tanaka, eu estava procurando em algumas cidades chaves do Brasil a temperatura. Nós temos eu estou no Rio Grande do Sul, hoje está 38 graus, a gente tem regiões que está até 50 graus de temperatura. Então, olha como esse ambiente é drástico, a grande maioria é em torno de 40 graus. Como isso é drástico para o estabelecimento de plantas? Então, pergunto, quem já realizou plantio, como é que estão essas condições? E quem está com a semente no barracão? A que temperatura essa semente está? Vamos lembrar que a semente respira mais ou menos em função da temperatura que ela está submetida. Então, temperatura alta significa alta respiração e, no fundo, isso é a semente, para manter essa alta respiração, ela degrada reservas. Então, eu estou gradativamente perdendo qualidade, perdendo vigor. E aí eu levo para um campo em que condição de plantio? No pó, em alta temperatura, planta e chove em cima. Todos esses fatores interagem de forma negativa sobre o estabelecimento de plantas, comprometendo todo o estande de produção. Então, muitas vezes a gente perde algumas plantas ou muitas plantas, ou o estande inteiro, um pouco por esse descuido no processo de armazenamento e plantio também. Eu costumo sempre pronunciar essa frase: o agricultor precisa decidir se vai utilizar a qualidade de semente para enfrentar condições adversas no ambiente de semeadura ou para construir plantas de alta performance. Ou seja, está na minha mão como produtor, no momento do planejamento de semeadura, dar um bom ambiente de produção, dar uma plantabilidade eficiente, como eu chamo, e o Tanaka mostrou isso com esplendor. Toda essa questão de plantabilidade, não tendo variação, porque aonde eu coloco a semente no solo, ela interage com esse ambiente, buscando água, buscando temperatura, aeração no solo. Então, todos esses fatores que agem de forma diversa no estabelecimento me limitam principalmente a raiz e geram plantas dominadas e plantas dominantes. E eu acabo tendo competição na mesma área de produção. Então, eu sei que tem situações que a gente não vai conseguir ser tão assertivo em termos de plantio, que vai ter uma condição que vai chover em cima, mas que seja o mínimo das ocorrências, eu consiga prever a maior parte das ocorrências. Por que isso? Porque a semente depende muito do ambiente de produção também. Precisamos sempre ter uma semente de altíssima qualidade, sem sombra de dúvida, com alta germinação, com alto vigor, mas a gente precisa lembrar também do ambiente. Por quê? Para que ocorra a germinação, eu tenho que interagir com o ambiente. E eu preciso que todas as sementes na linha de plantio estejam na mesma condição de ambiente, que eu não tenha variações, por exemplo, de profundidade, porque eu vou estar expondo as sementes a ambientes diferentes. E isso age limitando de forma extremamente drástica o desenvolvimento inicial da planta e a germinação. Germinação, a emergência e o desenvolvimento inicial. Como a gente está vendo nessa imagem. Uma condição de plantio, semente. Estou colocando a semente no solo, ela precisa de água, temperatura de água no solo, temperatura e aeração, profundidade correta, sem limitação, para que ela absorva a água do solo, imita o primórdio de raiz, como a gente está vendo na imagem esquerda, e siga seu desenvolvimento gerando plantas de alta performance. Esse é o grande contexto. E para que isso ocorra, eu preciso de semente de qualidade, eu preciso de plantabilidade, eu preciso de ambiente. Esse é o grande contexto nosso produtivo. E quando a gente fala em ambiente de plantio, eu preciso olhar para a semente, olhar para um raio em torno de 2 centímetros na volta dela. É nesse ambiente que a semente está interagindo com mais de 80% das suas demandas iniciais, que é temperatura, água e aeração. E a ausência de compactação. Então, imagine uma compactação numa semente e do lado um solo sem compactação. Como que vai ser o desenvolvimento dessas plantas? Com certeza vai ser diferente. Imagine uma semente a 2 a 3 centímetros de profundidade, que eu prego muito isso como sendo ideal
para a semente, ideal também para evitar oscilação no plantio, e uma semente a 6 centímetros. Qual que vai ser mais limitada? Eu estou alterando a temperatura, a umidade, elas são ambientes diferentes. E outra, a semente em mais profundidade vai gastar muito mais energia para sair e vai ocorrer limitações. E as limitações agem principalmente sobre o sistema radicular, de forma a reduzir o tamanho da raiz, engrossando e alongando o hipocótilo e consumindo reservas do cotiledônero. Daí eu pergunto, como que está meu plantio? Vamos pegar o exemplo do Paraná, semeaduras realizadas no dia 7 de setembro, já representam mais de 40% do replantio das áreas. Por quê? A gente está durante todo esse período sem chuva significativa. E tudo que foi plantado está sendo replantado. E tem produtores que vão replantar por uma terceira vez. Por quê? Não entende que a semente tem um limite. Por mais que eu entregue uma semente de altíssima qualidade, eu preciso entender que sem água e temperatura no solo, eu não vou ter germinação. Eu vou perder as sementes. Então, como é que está o meu ambiente de plantio? Todos esses fatores são importantes, porque eu costumo dizer, e afirmo isso com uma clareza muito grande de quem está no campo dia e noite, que 50% da responsabilidade de gerar plantas bem estabelecidas é da semente. E lembrando que sem semente eu não tenho planta, né? Então, 50% é semente, vigor, germinação, tratamento, e aí eu vou para o ambiente, que está na mão de você, amigo produtor, que é o ambiente de plantio, que é a plantabilidade, a escolha correta do disco, toda a manutenção da semeadora, o ambiente, que é onde eu vou depositar a semente, temperatura, umidade, profundidade, compactação, sulco espelhado, semente sobre o solo, semente em excesso de profundidade, plantio no pó, tudo isso está na mão do produtor. Então, a gente não tem como interferir nisso. A gente tem, sim, como entregar uma semente de altíssima qualidade e orientar dentro do cenário de boas práticas de plantio, que é um tema que eu abordo muito a nível do Brasil hoje. Então, quais o meu ambiente de plantio? Qual o cenário que eu vou estar depositando a minha semente? É num solo que vem de um sistema de produção organizado, com uma temperatura e umidade adequada, ou é um sistema desafiador? Plantio em alta temperatura, plantio no pó, planta e chove em cima. Qual que é o meu cenário? Eu consigo manejar minha palha com o meu disco atual ou com a minha semeadora ou não? Essas duas imagens é o mesmo lote de semente exposto a dois ambientes de produção distintos. O que está acontecendo aqui? A interação do ambiente, os 50%, estão sendo extremamente drásticos à direita, limitando a minha planta. O meu estande tem plantas emergindo e tem plantas já desenvolvidas. E não precisa nem ser um gênio para entender que esse ambiente à direita está compactado, está seco, tem distribuição desuniforme de palha, é um ambiente extremamente depreciativo à qualidade da semente e desafiador do vigor de germinação em gerar uma planta de alto potencial. E a esquerda não, a esquerda tem um ambiente de altíssima qualidade. E aí eu começo perguntando, como é que está meu sistema de corte e distribuição de sementes? Como foi comentado anteriormente pelo Tanaka, sem uma boa distribuição, uma boa abertura, um bom corte de palha, abertura de sulco, deposição de sementes na mesma profundidade e fechamento de sulco, eu não tenho uma emergência uniforme. Então, quando eu falo em plantabilidade, eu falo numa distribuição horizontal com uma precisão muito grande e vertical também. Então, esses detalhes que a gente precisa lembrar. E muitas vezes eu tenho variações de profundidade. Essas variações de profundidade estão expondo a minha semente a ambientes diferentes. Então, como que eu corrijo isso? É todo o manejo da palha, dá tempo para essa palha decompor ou rolar essa palha, é toda a questão de ambientes, de ausência de compactação, e entender que tem determinados talhões que uma parte dele, o solo é argiloso e a outra metade é arenoso, que eu preciso tratar isso como ambientes diferentes do plantio. Senão eu estou indo com uma linha de plantio, eu saio de um solo argiloso e vou com arenoso, eu já alterei toda a dinâmica da minha semeadora. Eu já tenho uma outra realidade de plantio. Então, esses aspectos que a gente precisa quantificar sempre. Como que eu estou conseguindo cortar e manejar essa palha, esse sulco? E aí eu vou para uma outra realidade de plantio. Sem oscilação, velocidade correta, abertura e fechamento de sulco da forma correta, cortando a palha, com mínima movimentação do solo e conseguindo compactar e fechar esse sulco de semeadura. Esse é o nosso grande objetivo. O ambiente da semente ele tem que ser o mais uniforme possível entre essas sementes. Para quê? Porque eu consiga colocar a semente no solo,
ela vai estar com uma umidade entre, vamos pegar aqui de 9 a 12, e lembrando que sementes com menos de 12 por umidade estão sujeitas ao dano por imbibição. Se ela for exposta a uma alta disponibilidade de água no solo, eu vou ter dano por imbibição, que vai desestruturar membranas, toda essa organização celular, e vai levar a planta a uma debilidade muito grande, podendo levar à morte e ao replantio da área toda. Então, a gente costuma dizer, para que ocorra a germinação, eu preciso de água no solo, mas uma imbibição lenta, principalmente nas primeiras 24 horas. Então, vendo esse círculo na volta da esquerda para a direita, o que a gente tem? Uma semente colocada no solo, ganhando água e emitindo primórdio de raiz, dentro do padrão trifásico da germinação, aonde as primeiras 24 horas são o período mais crítico. Então, parar o plantio 24 horas antes da chuva e retornar o plantio 24 horas antes da chuva, ou quando eu tiver uma boa condição de plantio, para não ter barro no disco, para não começar a comprometer a minha distribuição e a minha uniformidade, e nem deixar suco espelhado, e nem compactar suco, como o Tanaka mostrou antes. Então, esses aspectos são importantes, porque eu tenho que lembrar que eu preciso gerar uma planta, e para isso, todas na linha de plantio têm que estar na mesma condição. Se eu tiver variação, eu vou ter problema. Olha essa simulação aqui, a gente simulou nesse experimento 30 milímetros de chuva na área da bandeja, o proporcional de 30 milímetros por hectare na área da bandeja. Então, o que a gente observou? A gente plantou e molhou, deixou 2 horas e drenou por completo essa água e manteve posteriormente na capacidade de campo para a germinação e desenvolvimento. Olhem como agiu sobre o baixo vigor e o alto vigor. Os dois foram afetados, os dois foram comprometidos. E observem essas plantas. O alto vigor restringiu o quê? Restringiu raiz, engrossou e alongou o hipocote. E o baixo vigor se desorganizou como um todo. Mas olha essas plantas numa condição normal do plantio. O alto e baixo vigor, e num plantio a 3 centímetros. Olha quanto mais raiz e quanto mais vigorosas estavam essas plantas. Então, aquilo que eu costumo dizer sempre, as adversidades na emergência vão depreciar a alta qualidade e também a baixa e a alta também. Chega um limite que a planta não suporta mais o ambiente. E mesmo que eu tenha 100% de vigor, eu vou ter limitações. Isso que a gente precisa lembrar. E aí eu pergunto aos senhores, qual é a temperatura do solo nesse momento? Eu recebi hoje mais de 100 fotos do Brasil inteiro com temperatura acima de 45 graus no solo. Na profundidade que eu estou colocando a semente. Então, na superfície, que temperatura está? E aonde a semente vai? Que temperatura está? E essas diferenças eu vou ter num solo com palha e num solo sem palha. Num solo sem palha eu tenho 60 graus tranquilamente hoje, e a 3 centímetros de profundidade eu vou para 42 graus. Então, olha como isso são realidades distintas. Então, esses aspectos que a gente precisa sempre lembrar no momento do plantio. A semente suporta isso, ela germina de uma maneira mais uniforme, de 22 a 28 graus, e numa faixa um pouquinho mais ampla, de 20 a 30. Mas eu estou com solo a 42, 45, eu vou cozinhar essa semente, literalmente. E aí eu vou perder stand. Eu não posso culpar a semente por causa disso, porque não é culpa da semente, é culpa do meu ambiente de plantio. Então, eu preciso esperar uma temperatura mais amena para esse plantio, ou eu vou estar comprometendo plantas. Eu escuto muito do produtor Centro-Oeste dizendo, Alexandre, eu estou com dificuldade de cortar palha, eu vou tirar a palha do meu sistema. E eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a palha nos ajuda a trabalhar esse ambiente. Tenho certeza que os talhões de vocês, dos senhores e senhoras e senhoritas, nesse momento que tem palha, a temperatura de 3 a 4 centímetros está muito mais amena da onde não tem palha ou da onde pegou fogo. Então, a gente tem que trabalhar com unhas e dentes para nunca desistir da palha. E sim trabalhar formatos e tecnologia de manejo dessa palha. Escolha correta do disco, escolha correta do sulcador, o trabalho correto dessa máquina de plantio. Esse é o nosso grande objetivo, para não ter limitações. E todas essas limitações de emergência começam a agir sobre a produção individual de cada planta. Se eu tenho limitações diversas na linha de plantio, eu vou ter plantas com produtividades diferentes. Eu aumento o coeficiente de variação da produtividade entre plantas, e isso é muito problemático, porque eu estou perdendo produtividade. Então, esses aspectos que a gente precisa quantificar sempre. Vamos pegar o exemplo aqui, eu tenho plantas produzindo lado a lado, uma 8 gramas e uma 23 gramas. Se a gente considerar que 280, todo o estande estivesse produzindo 8 gramas, 280 mil plantas produzindo 8 gramas, eu ia ter 37 sacas. E se eu pegar 280 mil plantas produzindo 23 gramas, eu vou ter 107 sacas. A diferença é 70 sacas.
Qual é o preço da soja hoje? 140, 150, dependendo da região. Quanto vale isso? Ah, professor, que fantástico essa conta. Mas no campo não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Além de gerar uma planta, eu preciso nutrir e proteger ela no decorrer do ciclo, preciso de água, preciso de temperatura adequada, é um monte de fatores. Mas tudo vai interagir sobre o quê? A planta, que se originou no quê? Numa semente. Então, dar o melhor ambiente de armazenamento e plantio para a semente é o que a gente tem de fazer de mais importante nesse momento. E um bom plantio, sem variação de profundidade, sem semente incrustada na palha, sem outras limitações que a gente vai discutir aqui no decorrer. Esse é o nosso grande compromisso. E isso tudo começa no manejo da palha. Aí eu pergunto, como que eu estou manejando essa palha no momento da semeadura? Ela está de forma uniforme para mim poder cortar com o meu disco de corte ou não? Como que está isso? Ela está verde, lembra, eu corto palha verde ou palha seca. Murcha não. E lembre que uma palha murcha pode ser aquela chuva de 5 a 8 milímetros durante o plantio, que a gente nem dá muita importância muitas vezes, ou 3 milímetros. Já murchou a minha palha que não estava bem seca. Então, esses detalhes eu preciso avaliar. Eu consigo cortar essa palha e depositar a semente no sulco na profundidade correta e um bom contato solo-semente? Se sim, ok. Se não, troca o disco, afia o disco, limpe o disco ou espere um momento mais adequado. Role a palha antes, desseca essa palha antes. Todos esses detalhes são fundamentais. Eu sei que tem toda essa complexidade do cenário do fogo, mas é importantíssimo a gente evitar um cenário como esse. Nunca depositar a semente entre a palha. Olha essa condição de plantio. Vamos simular a semente nesse cenário. 3 sementes eu tenho contato com o solo e as outras eu não tenho contato com a palha. A semente em contato com a palha pode até germinar, mas ela vai demorar muito mais tempo dentro do meu sistema de produção. É isso que a gente precisa sempre lembrar e quantificar isso dentro da lavoura. Isso é muito comum a gente encontrar. Observe, o disco só passou e amassou a palha. E olha os nós da palha, como está verde dessa planta. E olha ali a semente onde está. Outras condições, olha ali também. Ó, o disco palha verde passou e ficou ali a semente. Semente em contato com a palha não vai gerar uma planta de alta performance. Esse é o grande princípio que a gente precisa lembrar. Olha essa outra situação também. Plantio com palha de braquiária numa área de pastoreio de gado. Olha a compactação, olha os dejetos animais para comprovar. E aí a gente observa algumas plantas tentando emergir. E aí a gente dá um zoom nisso, tá ali elas, ó. Elas ficaram em contato com a palha, as outras que ficaram em contato com o solo se desenvolveram e essas estão ali limitadas. E muitas vezes a gente acaba culpando a semente por não entender toda essa dinâmica de plantabilidade, de plantio. Então, aí eu tenho as plantas limitadas. Por que não germinou? Não é por falta de vigor. Pode ser que algumas até sejam. Mas isso é falta de um ambiente correto de plantio. Olha essa outra realidade de plantio. Olha a camada de palha que a gente tem. E o disco não conseguiu cortar. E aí começou a ficar plantas, sementes na palha e plantas com baixo desenvolvimento. E lembre que às vezes eu também tenho o problema da distribuição desuniforme da palha. Ora eu corto a palha, ora eu estou em profundidade correta, ora fica na palha e ora vai em excesso de profundidade, porque não tem palha. Então, esses são alguns fatores que a gente precisa considerar. E em cima disso, cria-se uma série de limitações na emergência de plantas. Olha esse exemplo aqui desse trabalho. Direita para esquerda, número 1 e 2, alto e baixo vigor. Tudo aqui é a mesma cultivar, mesma data de plantio, variando vigor alto e baixo, temperatura e profundidade. Olha 1 e 2, como se desenvolveu bem. Alto e baixo vigor, condições ideais de plantio. 3 e 4, olha como já começa a ter limitações. O que é essa alta temperatura? 6 dias a 29 graus. Olha como limitou o alto vigor, tirando raiz, engrossando, alongando hipocote. Estiolamento, a planta tenta encontrar um ambiente melhor. E o baixo vigor destruiu. O 4 e o 5 é plantio no frio, que é 6 dias a 15 graus. Se a gente pegar o 13 e o 4 e submeter a 6 dias a 32 graus, fica pior do que os 5 e 6 na baixa temperatura. Plantio a 3 centímetros, 7 e 8, que é o ideal no meu ver, e o 9 e 10 a 6 centímetros de profundidade. Olha como tirou raiz comparando com o 1 e 2. Raiz engrossou e limitou a planta. E o cotilédone já está amarelado. Tudo isso por quê? Ambiente. Outras realidades de plantio. Não tenho palha, planta e chove em cima. Causa assoreamento e a compactação desse sulco. E não tem o que sair dali de baixo.
E a semente fica ali batendo nessa superfície, tentando romper e encontrar um espaço para sair. E a semente fica assim. A plântula fica nesse formato. Ela perde a raiz, porque a reserva da raiz foi usada para alongar e engrossar o hipocótilo, que é essa fração entre cotilédone e base do sistema reticular. E aqui, por que ela está toda torta? Ela alongou o pescoço, como a gente diz popularmente, e ficou toda torta. Por quê? Ela ficou tentando achar uma zona embaixo dessa compactação de menor resistência para sair. E ela acabou ficando assim. E aí pergunto, aquele plantio onde eu movimento muito o sulco de semeadura, o leito de semeadura, vários dias de sol, não vai secar mais o solo no ambiente onde está a semente? Sim. E numa chuva pesada, não pode assorear e criar essa crosta? Que a gente só resolve passando uma grade em cima? Aí a gente dá dano mecânico, a gente compacta a semente, a gente causa uma série de problemas na semente e no sistema de produção e gasta mais. Porque um plantio para chuva, por exemplo. Outros problemas, como a imagem aqui, compactação. Olha a alta compactação que eu estou tendo. A raiz, em vez de descer, está saindo lateralmente. Então, são pontos extremamente prejudiciais para a fisiologia da planta. E o excesso de profundidade? Lembre que no campo eu posso ter, o meu grande problema, além do excesso de profundidade, é ter oscilação na profundidade de plantio, que pode ser em função de alta velocidade, pode ser em função de plantio na palha, não cortar a palha corretamente, pode ser em função de um plantio em desnível, pode ser por compactação, torrões ou N outros fatores. Olha esse ambiente, como que essas plantas resistiram? Esse aqui é um trabalho que a gente fez ano passado e vamos repetir com a equipe esse ano, em 3.600 áreas, em 3 estados, a gente avaliou 3.600 talhões. A gente encontrou semente até a 15 centímetros de profundidade e encontramos semente sobre o solo. A média de todas as áreas, a gente ficou em 5,6. Falamos que o ideal é de 3, no máximo 4. Então, olha como a gente cria limitações. E aí está aí, ó, semente a 10 centímetros de profundidade. Como sepultar a semente? Quanto de energia eu vou gastar para romper esse solo? E outra, se chover em cima e eu tiver o solo aberto por um disco ou um sulcador embaixo, ela vai descer, porque a semente é maior que as partículas agregadas de solo. No impacto da gota da água, ela desce muito mais. Pode ir para cima do adubo ou em profundidade. Então, esses detalhes são importantes. E qual é o sintoma na planta, professor? O sintoma na planta é restringir raiz, porque a reserva que ia para a raiz vai para engrossar e alongar o hipocótilo. E lembrem, sempre a planta de soja tem muito mais raiz do que parte aérea. Mas no estabelecimento, qualquer limitação me tira a reserva que seria direcionada para a raiz. Olha o pescoço dela, olha como alongou e engrossou o hipocótilo. E isso deixa a planta depois muito mais suscetível ao tombamento fisiológico, o anelamento, o tombamento por calor. Porque o teor de lignina é o mesmo. Eu alongo e engrosso, deixando ela mais suscetível depois. E quanto de reserva eu perdi nesse estabelecimento, que seria destinado aí para gerar uma planta mais bem estabelecida? E aí a gente encontra alguns casos de profundidade que o cotilédone está amarelado e a gente pensa que é vigor. Não, ela gastou tanta reserva que a reserva terminou. E lembre, a reserva do cotilédone é a minha poupança por pelo menos 20 dias pós emissão de primórdio de raiz na planta. E a gente não vai mais ter essa reserva. Olha quão importante é esse aspecto. Então, esses pontos a gente precisa ficar muito atento. Olha o plantio aí a 9 centímetros de profundidade. Olha o engrossamento e alongamento. O baixo vigor sofreu e o alto vigor também. Cadê a raiz, professor? O senhor tirou a raiz? Não? Aí o que tinha. E está totalmente debilitada. Então, são problemas que a gente precisa corrigir pontualmente com um bom acompanhamento de plantio. Outro detalhe, sulco de semeadura espelhado. Você olha a condição de plantio. Ou eu plantei com solo extremamente compactado, ou eu plantei com alta umidade. Parou de chover e eu comecei a plantar, porque o vizinho estava plantando. Olha essa condição. Não fecha. Então, essa é uma limitação lá no momento do plantio. Sulco espelhado vai fazer com que as plantas fiquem expostas, a semente fique exposta ao ambiente. E a plântula também. Isso vai gerar plantas dominadas. E eu vou perder muitas plantas também. Então, esses conceitos a gente precisa lembrar. E olha como espelhou esse sulco. Olha, ficou aberto e espelhou. E agora aqui concretou. Está extremamente seco. Plantio com umidade. Então, esses detalhes a gente precisa lembrar. E voltando aqui, eu pergunto, se tivesse dado 50 milímetros de chuva, isso aqui não ia encher esse sulco de água, deixando a semente muito mais exposta ao dano por imbibição? E a plântula também? Ao excesso de umidade? Com certeza. E se desse 10 dias de sol, não ia torrar essa área como fez agora? Sim. Então, esses detalhes que são importantes.
Outros aspectos, semeadura superficial. Olha a oscilação de plantio. Isso aqui é uma área de várzea, nem tinha palha. Por que oscilou o plantio? 14,5 velocidade de plantio, disco totalmente gasto e compactação. As que emergiram ficaram em contato com o solo na profundidade correta e as sementinhas que a gente está vendo sobre o solo ficaram sobre. Tu pega, ela está leve, ela gastou toda a energia respirando em alta temperatura, ela está morta. E olha a prova que tem alta temperatura essa área, olha a terceira planta da direita para a esquerda. Um bronzeamento no cotilédone, dano por calor. E olha a minha semente aí. Ela está completamente comprometida. Quanto maior a temperatura, mais ela respira para manter o seu metabolismo, as suas reservas. Só que chega um ponto que ela gasta as reservas tentando manter a sua própria reserva. E ela morre. Tu pega lá, em vez dela ter 0,18 gramas, por exemplo, um PMS de 180 gramas, onde cada semente tem 0,18 gramas, ela vai ter 3, 0,3, 0,4. Então, esses são os detalhes. Olha o plantio superficial também. Olha como essa planta está limitada. Por quê? Plantio a 1,5 centímetro e meio. Ah, vou plantar no pó porque vai chover, vou botar bem rasinho. E aí não chove. Ou chove e dá dano por imbebição. Então, a importância da profundidade correta. Hipocótilo curto, pescoço curto, porque ficou superficial. E aí vem a chuva, deu dano por imbebição, vem alta temperatura e torrou. Olha a reserva do cotilédone como está. Limitações. E essa mesma área dessas imagens anteriores também tinha essa foto. Então, eu tinha plantas emergidas, eu tinha semente sobre o solo e eu tinha excesso de profundidade. Por que essas plantas não emergiram ainda? Não é porque não tem vigor. Olha a folhinha da planta do lado lá. É porque estava em excesso de profundidade. E olha ela criando o arco de hipocótilo. Esse arco, essa dobra, enfiando o cotilédone para baixo do solo. Isso é alta temperatura. Então, profundidade e alta temperatura. E quando eu planto muito superficialmente, num solo que não tem estrutura, que não tem palha, o que vai acontecer se chover em cima? Vai dar dano por imbebição? Algumas sementes descem em profundidade e outras vêm por cima. Olha o assoreamento, olha a movimentação do solo, de sementes que a gente encontra nessas imagens. Olha como isso está sendo drástico para as plantas. Algumas aqui mais à direita emitindo primórdio de raiz e não conseguem emergir, se desenvolver. Por quê? Ficaram sobre o solo. E algumas partes do talhão acabam emergindo porque assoreou, deixou uma profundidade maior, não deu tanto dano por imbebição, terminou. E em cima desse contexto, essas altas temperaturas que estamos vivendo agora, quais os efeitos sobre a fisiologia da semente, da planta? Isso que a gente precisa lembrar. Primeiro, olhem essas sementes, essas plantas, isso aqui era um teste de canteiro. Olha por que elas estão dobrando e arqueando de volta. E aí, muitas vezes, eu recebo imagens como essa. Ah, é vigor, professor? Não, não é vigor. Olha a quantidade de raiz que essa planta tem. Olha como ela estava com força para se desenvolver. Só que ela estava emergindo, encontrou alta temperatura e ela voltou para baixo do solo. E ela não vai sair dali, ela vai morrer ali. Então, alta temperatura é um crime para a semente. Tanto para a semente quanto para o estabelecimento de campo. Então, isso que a gente precisa lembrar. E o que nos ajuda nesse momento? Palha. Mas não adianta ter palha e deixar a semente na palha. Você tem que cortar a palha, abrir o suco e depositar em perfeição essa semente, praticamente todas no mesmo ambiente. A gente sabe que não tem como ser zero a variação da deposição vertical de sementes, mas que seja a mínima possível esse coeficiente. Esses são alguns aspectos que a gente precisa lembrar. Então, essas plantas chegaram na superfície e voltaram. Olha essa imagem que chocante. Por que isso ocorreu? Por alta temperatura. Olha a quantidade de raiz que tinha. Imagina se é num solo argiloso. Ela vai conseguir voltar? Não. Ela vai tombar na superfície do solo e vai morrer. Ou vai ficar ali toda enrolada, que é muito comum. Ah, professor, mas por que estava escurecendo o hipocótilo ali, o pescoço dela? Ia dar tombamento por calor. Ia anelar. Ela ia morrer ali. Então, olha como impactante. Olha como a planta tenta se proteger das altas temperaturas. E isso é muito impactante. Outra, tu pode encontrá-la assim, dependendo do tipo de solo e o momento dessa alta temperatura. Olha essa à esquerda, o que é isso? Não é um camarão, pessoal. Isso é alta temperatura, é a planta tentando se enfiar de volta no solo e se proteger. Então, esses aspectos são extremamente importantes. Outros danos que podem ocorrer, por exemplo, dano por calor no cotilédone. Olha essa realidade. Por que está queimando a borda do cotilédone? E vai entrando para dentro dos tecidos. Isso é dano por calor. Esse é um aspecto que a gente precisa preconizar no campo.
Então, cada vez vai ficando pior. Olha essa realidade aqui. É aí do Centro-Oeste. Olha, está parecendo um casco de tatu esse cotilédron. E o que vai acontecer? Quando eu tive o dano por calor, eu abro portas para a entrada de patógenos e a planta vai acabar abortando. Mas, professor, o cotilédron não é importante para a planta ter uma complementação de reserva enquanto ela aumenta a sua eficiência na interação com o ambiente nos primeiros 20 dias e ela ainda busca uma reserva lá no cotilédron? Sim, com certeza é importante. Mas quando tu limita ela na emergência, a reserva do cotilédron é toda suprimida. E tu vai ter um cotilédron murcho, um cotilédron que não tem mais função. E a planta vai abortar e vai vedar essa entrada de patógenos. E vai ficar sozinha. Então, muitas vezes a gente olha para um campo e ele não vai. A gente ou ocupa cultivar ou ocupa semente. Não, é a temperatura muitas vezes. E o que mais que pode ocorrer, professor, com alta temperatura? Tombamento. Posso ter tombamento de plantas por alta temperatura. Esse anelamento, olha essa condição, 60 graus. E um trabalho que eu tive que eu consegui provar no último ano, que quanto mais eu aumento a profundidade, mais eu alongo e engrosso o hipocótilo. Isso já é conhecido. Mas mais suscetível eu deixo essa planta, ao tombamento por calor. Porque o teor de lignina nos primeiros 15 a 18 dias, ele varia de acordo com a cultivar, mas ele é muito limitado na plântula. Então, se eu engrossar e alongar, eu tenho mais área de contato quando eu saio do solo para incidência de alta temperatura. Isso me leva ao tombamento. Então, esses detalhes são muito importantes. É muito nítido isso. Pega uma planta que ficou em profundidade e tu dobra ela. Tu vai quebrar ela. E pega uma planta que ficou na profundidade correta e tenta dobrar ela para ver se tu vai conseguir. Ela não vai quebrar. Tu vai conseguir dobrar, ela não vai quebrar. Isso é teor de lignina concentrado nos tecidos. E quando eu alongo e engrosso, eu perco isso. Eu substituo por outros componentes que não me dão resistência. Então, esses são alguns fatores. E esse tombamento ocorre principalmente em áreas com pouca palha. O que eu posso fazer, professor, para evitar esse tombamento, esse anelamento? Plantar uma condição mais amena de temperatura, que a gente sabe que não adianta, porque eu posso plantar a 25 graus e na emergência pode estar 50 ou 45. É ter uma boa condição de plantio, profundidade correta. A profundidade ajuda muito a inibir esse tipo de dano e cuidar o envolvimento de solo na linha de plantio. Porque, olha a situação, eu plantei e revolvi o solo. Teve uma chuva, deu um assoreamento. E quando emergiu, não tinha palha para proteger da incidência da luz direta do sol e da alta temperatura. Olha como é didática essa imagem. Da direita para a esquerda, a plântula que emergiu ali. Os cotilédons não estão com a borda branca? Sim, professor, isso é dano por calor. E os outros deu tombamento por calor. Olha ali, se tu abrir. E a planta estava vigorosa, porém ela tombou. Por quê? A alta temperatura. Isso ocorre em muitas regiões. Hoje está ocorrendo no Brasil inteiro. Eu já olhei a área essa semana aqui no Rio Grande do Sul, de plantio de 10 a 15 dias atrás, que tombou. Primeiro, deu problema no plantio porque estava muito frio, e agora está muito calor e tombou. Então, olha como isso é técnico. E área de pivô, que eu faço irrigação diária, principalmente no início da emergência, tem um alto risco de tombamento. Porque a planta emerge de um solo com alta umidade, tenra, viva, com toda a força. E quando ela chega no ambiente, tem alta temperatura. E ela está com alta concentração de água nos tecidos. E ela toma. Então, tem que cuidar muito dessa irrigação nos primeiros dias, principalmente em pivô, nesse momento que eu sei que tem muitas áreas sendo plantadas. E a semeadura no pó? Qual o dano? Lembre, em vez de eu armazenar uma semente no meu galpão, eu estou armazenando ela embaixo do solo. Ah, professor, não é assim? Claro que é assim. Tu plantou, tu não tem umidade e tu tem alta temperatura, ela não vai germinar. Ela vai ficar lá esperando uma quantidade de água para ela germinar. E outro ponto, a semente de soja tem uma capacidade extrema de retirar água no solo. Tem diversos trabalhos de pesquisa mostrando que no ponto de murcha permanente, ela consegue tirar água para emitir o primórdio de raiz. Mas ela não tem água suficiente para ir nutrindo os tecidos para emergir. E ela morre como essa semente aqui que a gente está vendo embaixo do solo. Ela emite o ferrão, o primórdio de raiz e morre ali. Então, olha como esses aspectos são técnicos. Ou ela continua tentando tirar água do solo, aprofundando essa raiz, dependendo da profundidade, aqui 10 centímetros, ó. O produtor plantou no pó e botou 10 centímetros. Ela achou água, emitiu o primórdio de raiz e seguiu emitindo o primórdio de raiz. Só que a água terminou, o solo secou, não tem palha. E aí o que vai acontecer? Tu vai encontrar ela seca, murcha ou podre embaixo do solo. E essa área, como que a gente explica? Plantio em diferentes profundidades,
semente na palha não germinou, semente sobre o solo não germinou, e a que estava em alta profundidade germinou, que é a mais do alto da tela. E as outras estão tentando sair desse solo ainda. Então, eu tive oscilação no plantio por velocidade, por problema de corte de palha, por plantar muito profundo, N fatores aí que nos levam a ter essa condição. Sem água, não ocorre germinação, pessoal. Eu preciso de água no solo, de uma forma lenta nas primeiras 24 horas após o plantio, e preciso de água suficiente para emergência. Plantio no pó, eu tenho que assumir que eu tenho um grande problema nas mãos. Então, professor, mas eu preciso plantar no pó, o que eu posso fazer? Beleza, já assumi o risco, sabe que tu pode perder. Primeiro, pega o melhor talhão da tua fazenda, o que tem melhor palha, que tem o melhor sistema de produção, que não tem compactação. Faz um plantio com a menor velocidade possível, com um bom corte de palha, abertura de sulco, deposição de sementes, sem variação horizontal, duplas, triplas e falhas, e sem variação em profundidade. E faz um bom fechamento de sulco e reza. E utiliza para isso o melhor lote de sementes, com o melhor tratamento industrial, com o melhor polímero disponível, para tentar suportar ao máximo essas condições. Isso resolve, professor? Não sei. Depende da temperatura e de quantos dias para vir uma chuva. E lembre que eu falei antes, primeiras 24 horas sem chuva. Mas lembre, se tu deixou uma semente 10 dias no plantio no pó e choveu em cima, tu vai ter dano por imbibição igual. Mas por quê, professor? Ela está num solo seco, ela não absorveu água, ou ela variou muito pouco essa absorção de água. Ela ganha durante a noite e perde durante o dia. Isso vai degradando a reserva dela. Ela vai respirando cada vez mais para manter esse metabolismo. E quando ela ganha água e depois ela perde, ela inicia uma divisão celular. Ela começa a matar as células que iniciaram na imbibição o seu desenvolvimento e a sua ativação. Então, ela degrada cada vez mais reservas. E o que acontece? Pode durar 5 dias, 10 dias, 20 dias, dependendo da temperatura. E o que vem depois? 10 milímetros, 100 milímetros. Ela pode descer em profundidade, ficar exposta, todos esses fatores. Então, o que a gente pode fazer para mitigar esse plantio no pó é cuidar dessas variáveis que a gente comentou antes. E plantio, parou de chover, o produtor entrou. Olha a compactação, pisoteio de gado nessa área. Parou de chover, o produtor entrou plantando. Olha como ficou o sulco de semeadura. Secou, chegou a rachar, desidratou as plantas. Replantio não certo. Olha essa outra condição também. Plantou e choveu em cima. Cadê o sulco de semeadura? Terminou. Porque a gente nem enxerga onde estavam as linhas de semeadura. E aí tu vai abrir o solo, está ali a semente, ó, totalmente limitada embaixo do solo. Olha a profundidade que ela tem que romper desse perfil de solo. Olha a compactação, o assoreamento que eu tive. E aí tu vai ver lá e a planta está assim. Olha quanto isso é prejudicial para a semente. Essa área, por questão, aqui teve 200 milímetros no terceiro dia de plantio. A planta, algumas morreram embaixo, nem germinaram, e algumas... Porque no terceiro dia, em condições ideais, como era esse caso, a semente estava iniciando a protusão radicular. E ela recebeu uma bomba de água. Olha essa imagem central, o hipocótilo, como que rachou. Por que rachou? Não é baixo vigor. Isso é alta absorção de água. Rompeu os tecidos. É como deixar a tua janela da tua casa aberta e chover dentro dos teus móveis. Eles vão inchar e vão começar a estragar. Por quê? Alta disponibilidade de água. É o mesmo conceito aqui. Embebeu muito rapidamente, deu dano por imbibição. E como já estava no início do desenvolvimento de raiz, limitou extremamente a planta. Então, esses detalhes que a gente precisa quantificar sempre na linha de plantio e no momento do plantio. Então, de forma muito resumida, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Então, fazer um plantio com a menor oscilação na distribuição de plantas horizontal, que é planta a planta na linha, e vertical também. Cuidando do corte de palha, cuidando da variação de profundidade, cuidando da temperatura, cuidando desse plantio no pó. A recomendação é que não faça, fazendo, está assumindo o erro. Vamos ter o máximo de cuidado nesse contexto. Vamos armazenar essa semente nesse momento num ambiente com uma temperatura e uma umidade, uma temperatura mais adequada. O ideal para o armazenamento das sementes é a temperatura do armazém abaixo de 25 graus, uma umidade relativa abaixo de 75 e maior de 45. E aí muitos devem estar se perguntando, impossível, professor. Então, olhem como a gente já está limitando essa semente. E o resultado pode vir num problema de plantio. Então, a temperatura do solo de 22 a 28 graus, de uma forma mais ampla, de 20 a 30. Disponibilidade de água para a semente sair de 9
a 12 de umidade ir para 50% do seu peso em água e emitir o primórdio de raiz e gerar uma planta. Cuidar a profundidade para não limitar a planta. E cuidar essa questão do revolvimento de suco e a presença de palha distribuída uniformemente no talhão para não gerar essas variações de pressão no corte da palha. E não dar o tombamento por calor, não dar o dano por calor no cotilete. Esses seriam os principais pontos que a gente precisa tomar os devidos cuidados. E cuidar o plantio 24 horas sem chuva e pós-plantio esperar uma boa condição de solo aí para retornar ao plantio e estabelecimento. Essa era a minha mensagem e fico aberto aí às perguntas no decorrer. Obrigado, pessoal. Espero ter contribuído aí uma boa safra a todos.